Pessoal, boa noite. Bem-vindos aí para a nossa segunda aula da disciplina de Metodologia do Ensino de Lutas. E eu sou o Thiago, professor Thiago, e eu queria dar uma boa noite hoje, principalmente o pessoal chique-chiquense, né? Aprendemos agora o que é quem nasce lá em Chique-Chique. E, bom, um abraço então pro pessoal de Chique-Chique, todo o povo chique-chiquense aí que está nos assistindo bem as aulas hoje, ok? Bom, nós vamos dar continuidade então aos assuntos que nós começamos na primeira aula, na semana passada. Hoje nós vamos começar a falar um pouco da lógica interna das lutas, né? Vamos para o quadro agora dar uma olhada nos objetivos da aula de hoje. Ok? O que a gente quer hoje, então, é sair daqui compreendendo o que a gente entende por lógica interna das lutas. Quando a gente está falando das lutas em geral, o que liga ou quais são os elementos em comum que todas as lutas, ou quase todas as modalidades de luta, vão ter em comum entre si, para que a gente possa melhor agrupá-las, caracterizá-las e poder classificar melhor as lutas. A gente compreendendo um pouco melhor a lógica interna, nós vamos passar a entender então quais são os fatores em comum das lutas, para a gente poder compreender então, melhor compreender as lutas para além das modalidades, para a gente não ficar fixo, né, ou não ficar preso apenas numa ou outra modalidade, como nós já falamos na última aula. É importante tentar levar o aprendizado dos alunos e também levar o conteúdo para além daquela de uma ou outra modalidade específica, né? Quanto mais a gente conseguir expandir o leque de opções, de vivências, melhor vai ser para os alunos, principalmente para eles poderem ter maior vivência motora, também com as diversas atividades que a gente pode fazer quando a gente aborda os diferentes tipos de luta. Feito isso, nós vamos dar uma discutida hoje também em alguns princípios pedagógicos relevantes para o ensino das lutas na escola, que são algumas questões que eu já vi que apareceram em algumas participações de vocês no fórum, algumas pessoas já tiveram dúvida, e algumas delas nós tocamos bem de leve na primeira aula. Mas nós vamos falar mais especificamente de algumas questões de gênero nas lutas. Nós vamos falar um pouquinho do preconceito que está relacionado às atividades de luta, né, às modalidades de luta. Vamos falar um pouco sobre inclusão nas aulas, né, ou como fazer os alunos, ou as dificuldades que podemos ter para os alunos participarem de algumas atividades. E também discutir um pouco sobre avaliação nessa disciplina de lutas, ok? Bom, antes da gente continuar então, da gente entrar mesmo nos tópicos hoje da aula, eu queria pedir para vocês todos que participem bastante lá no fórum, que continuem colocando as opiniões de vocês, as dúvidas de vocês, façam valer bastante a participação de vocês lá no fórum, porque é um espaço muito interessante para a gente conseguir, às vezes, conseguir dirimir algumas dúvidas que a gente não consegue durante o espaço das aulas, para vocês trocarem experiências entre vocês, enfim, para poder aumentar a participação de vocês com o conteúdo, né, e com as aulas, que o espaço que a gente tem, às vezes, não é tão completa ou tanto quanto a gente gostaria só aqui na teleaula. Então aproveitem esse espaço do fórum, que é um espaço também de aprendizado para vocês, assim como o espaço das aulas. E outra coisa que eu queria pedir para vocês, frisar bastante, que eu acabei não falando muito na aula passada, é sobre as participações de vocês no fórum. Eu gostaria que fossem participações de vocês mesmo, originais, vindas de vocês, ou seja, que fossem as suas dúvidas, as suas opiniões e as suas experiências. Vocês não precisam se preocupar tanto em estar certo ou errado, mas coloquem aquilo que vocês pensam, ou as dúvidas que vocês têm. Porque eu vejo que muitas participações, às vezes, são tiradas de textos da internet, ou são cópias mesmo de alguns trechos de artigos, ou textos de outros autores. E muitas vezes os alunos que fazem isso não colocam de onde tiraram aquela citação, ou aquela parte daquele texto, né? Lembra que o professor já foi aluno também, então ele sabe dessas coisas, sabe procurar, sabe chegar na fonte desses textos. E sem esquecer também que você se apropriar da ideia de outro autor, sem citar aquele autor, sem dar o crédito à ideia dele, é plágio. E o plágio, além de crime, ele também é eticamente irresponsável, é eticamente errado. Então vamos tentar evitar esse tipo de participação, porque ela não acrescenta nada às discussões de vocês, não ajuda a gente a entender o que vocês estão aprendendo ou levando com vocês das aulas. A gente só vai conseguir ter noção disso se a gente poder observar as participações que são de vocês mesmos, originais de vocês. Então não se importam se é errado, se é certo, se é longo ou curto, não. Coloque as ideias de vocês, as participações originais de vocês, mas acima de tudo participem lá do fórum, ok? Bom, vamos dar continuidade então, e vamos falar um pouco hoje, como a gente falou,
das lutas, da lógica interna das lutas, mas vamos falar um pouco desse fenômeno de lutas na sociedade. Vamos para o quadro, então, para dar a introdução nesse texto, nesse contexto hoje das lutas, né? Bom, a gente, talvez a maioria de vocês não saiba, não se lembra, mas as lutas no Brasil, no nosso país, ela teve um grande pico de interesse entre aqueles que são não orientais, né, entre a população, comunidade mais regional, local, a partir da década de 70 do século passado. Principalmente em função dos muitos filmes e shows de séries, né, de artes marciais que tinham na época, que tinham atores muito famosos, como por exemplo, como vocês veem aqui, o Bruce Lee. Que o nome dele, se não me engano, eu trouxe de curiosidade para vocês, mas eu esqueci. O nome dele era Lee Fan alguma coisa, mas eu trago para vocês depois e coloco, ok? Logo depois de algum intervalo. Mas, bom, tem esse aqui, o Bruce Lee, que todos vocês devem conhecer. E mesmo hoje, na nossa sociedade, as lutas elas têm um papel muito grande. Elas dão uma influência de várias mídias. Se no passado as principais mídias que influenciavam a visão que a sociedade tinha das lutas eram o cinema ou a TV, hoje nós temos várias outras mídias, como os jogos eletrônicos mesmo, que muitos dos alunos de vocês podem ou não acabar conhecendo, ou já tiveram algum contato. Nós temos muitos shows e programas de TV, até aqueles desenhos animados, ou shows para crianças, ou alunos, ou para as pessoas mais novas, né, que sempre envolve alguma mítica, ou alguma relação com o mundo das artes marciais, das lutas. Enfim, hoje nós temos muito mais uma fusão, né, da cultura popular. Ela acaba tendo uma influência ela acaba trazendo muitas influências das lutas e sofrendo também influências das lutas maiores do que era no passado. Hoje em dia, inclusive, nós temos um aumento crescente, né, do número de praticantes e de espectadores desse tipo de esporte, desse tipo de modalidade. Principalmente quando a gente fala dos chamados, da modalidade chamada MMA, né, as artes marciais mistas, que no campeonato mais famoso mundialmente, que é o UFC, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar e provavelmente também, inclusive, ter assistido a alguns eventos, e sabendo que hoje é um evento que até alguns anos atrás não era tão popular, não se cogitava nem ter a transmissão desse tipo de evento em TV aberta, mas hoje já é corriqueiro, é algo bastante comum. Nós temos transmissões de diversas lutas, com muitos brasileiros às vezes participando, na própria TV aberta, dessas modalidades. E vocês podem ver que mesmo alguns materiais escolares que os alunos levam para dentro da sala de aula, às vezes trazem a marca desse campeonato, ou o rosto, ou alguma marca de algum lutador. Então, esse tipo de modalidade e essas lutas em si, em geral, elas estão cada vez mais tendo uma influência maior na sociedade, né? E elas são influenciadas pela sociedade, elas influenciam a sociedade também. A gente tem que saber que esse crescimento das modalidades não se deu, lógico, por pura sorte, por puro acaso, mas ele teve também razões que são mercadológicas, razões que podem ter sido antropológicas, razões socioculturais, históricas. Enfim, se nós ficamos apenas nos movimentos ou apenas nas modalidades em si, né, apenas naquelas modalidades mais específicas, como nós vimos na primeira aula, nós acabamos negando ao aluno o conhecimento de todo esse aspecto também, de também conhecer esse aspecto histórico e cultural das lutas na sociedade hoje. Mas enfim, antes de nós abordarmos as próprias modalidades em si, porque elas podem sim ser abordadas em sala de aula. Nada impede o professor de abordar o judô, o jiu-jitsu ou qualquer outra modalidade específica dentro da sala de aula. Mas é interessante ter uma noção do que a gente chama de lógica interna dessas lutas. O que a gente quer dizer por lógica interna? Nós vamos ver isso com mais detalhes durante a aula, nos próximos slides, mas a gente está querendo dizer mais aquelas questões, ou aquelas características que são comuns a diversas modalidades. São comuns a diversas modalidades, independentemente, às vezes, de origem das modalidades, ou do tempo que elas são praticadas, ou de qual cultura ela tem mais, vamos dizer, preponderância, ela é mais praticada. Enfim, são aquelas características que são comuns principalmente às ações motoras da modalidade. A partir dessa compreensão, ou seja, da compreensão do que a gente chama de lógica interna, aí sim nós podemos propor mais formas, né, diversas formas de ensinar as lutas na escola.
fica mais fácil para o professor conseguir fazer uma classificação das diferentes modalidades, de fazer uma classificação dos diferentes formas lúdicas, das diferentes atividades e formas lúdicas de abordar esse conteúdo na escola. Enfim, por isso que é importante a gente entender o que a gente quer dizer por lógica interna, que nós vamos ver hoje com mais tranquilidade, ok? Mas, antes da gente conseguir também abordar isso, a gente precisa entender por que a gente, voltar um pouco naquele tópico, por que não ficar apenas em uma ou outra modalidade específica, ou apenas não ficar naquelas modalidades que são consideradas olímpicas, embora elas possam mudar, às vezes, com cada ciclo olímpico, né, como a gente já viu. Bom, tem algumas razões, né? Por que a gente não aborda algumas modalidades específicas? Vamos no quadro agora para a gente lembrar algumas delas. Bom, hoje no mundo, de acordo com o Haidt e Crusher, um livro deles bem interessante de 1983, um livro chamado O Paradoxo das Artes Marciais, é um livro que eu recomendo a leitura para quem se interessa pelo assunto, é um livro bem legal. Existem hoje pelo menos 350 formas de luta no mundo. Isso sem contar as diferentes variações locais e regionais que pode ter para cada estilo ou forma de luta. Tem também os estilos que são inerentes a diversas outras formas ou modalidades. O karatê tem diversos estilos, o jiu-jitsu pode ter também diversos estilos, a capoeira tem diversas variações regionais, enfim, são muitas modalidades. Então nós não temos tempo hábil, nenhum tempo hábil durante o ano de conseguir abordar todas. Então nós precisamos fazer algumas seleções. E são diversos critérios que a gente pode utilizar para selecionar essas modalidades que a gente vai trabalhar, né? O professor ter tido experiência com alguma, se sentir mais confiante com alguma modalidade específica, pode ajudar. E ele pode abordar, sim, aquela que ele tem mais confiança, né? Mas, além disso, a gente tem que pensar em alguns outros critérios de como a gente pode selecionar algumas dessas modalidades para fazer a abordagem ou para conversar, ou para falar, né? Trazer para os nossos alunos algumas vivências mais específicas. Alguns autores colocam que para selecionar qualquer conteúdo na escola, nós precisamos ter em mente alguns princípios curriculares. Esses princípios são a relevância social do conteúdo, né? O quanto que esse conteúdo ele é relevante para a vida social dos alunos dentro e fora do ambiente escolar, quanto aquilo é relevante para a sociedade como um todo. E as lutas, como nós já vimos, elas são muito relevantes hoje em dia e com a popularidade cada vez maior, então elas são um assunto, um conteúdo que ele é socialmente relevante. A contemporaneidade do conteúdo, né, o quanto ele se relaciona com com tudo que se diz respeito ao mundo contemporâneo, ao mundo presente, quanto ele se relaciona com a vida atual da sociedade e dos alunos das comunidades. E as lutas, como a gente viu também, têm ressurgido com mais força, com cada vez mais modalidades aparecendo, com cada vez mais praticantes. A gente também precisa ter em mente a adequação desse conteúdo àquelas possibilidades sociocognitivas do aluno. As possibilidades que o aluno tem, socialmente falando e cognitivamente falando. Também é importante pensar naquela provisoriedade do conhecimento, ou seja, o quanto esse conhecimento ele é conhecimento que é perene, ou seja, que dura bastante, é um conhecimento às vezes tido como clássico, né, que não se reforma com tanta frequência, ou ele é um pouco mais efêmero, aquele tipo de conhecimento, geralmente mais técnico, que muda bastante, muda rapidamente. Tem outra questão, outro princípio a se considerar, é o que a gente chama de espiralidade da incorporação das referências do pensamento. O que a gente quer dizer com espiralidade? Quando a gente fala de espiralidade, a gente está dizendo em compreender as diferentes formas de se organizar o conhecimento. A gente conseguindo entender, né, nós conseguindo entender quais são as diferentes formas que a gente consegue organizar, classificar o conhecimento, fica mais fácil a gente conseguir ampliar esse conhecimento. Então é importante aplicar o conteúdo e conseguir ter o preparo de abordar esse conteúdo de forma que você consiga dar essa espiralidade, né? Dar sequência a um entendimento de como o conhecimento se organiza e uma ampliação desse conhecimento posteriormente até pelos alunos. E também simultaneidade do conteúdo com os dados da realidade, né? O quanto esse conteúdo que vai ser abordado condiz com a realidade que nós temos hoje em dia. Quando a gente olha nos parâmetros curriculares nacionais, os de 98 pelo menos, eles também sugerem
como critérios para se colocar conteúdos, né, critérios para se pensar conteúdos na escola, como a gente já viu, a relevância social, as características dos alunos, né, para receber esses conteúdos. E quando a gente fala aqui das características, não são apenas as características físicas ou fisiológicas dos alunos, mas também características regionais. Em algumas regiões, por exemplo, algumas modalidades podem ser mais praticadas, ou podem ter mais poder, vamos dizer, de chamar ou de interessar os alunos do que em outras. Do que outras modalidades. Isso pode variar de região para região. Então a gente tem que pensar na especificidade do conhecimento da área, no caso da nossa área, que é na educação física. Mas como é geralmente feita, ou qual é a prática corriqueira para se selecionar aquelas modalidades de luta que vão ser abordadas ao longo do ano escolar? Geralmente a maioria dos professores, ou até das escolas, acaba selecionando aquelas modalidades que são olímpicas, ou aquelas que já são bastante difundidas. Então, modalidades como o judô, às vezes o jiu-jitsu, ou às vezes até a própria luta greco-romana, por serem modalidades olímpicas, acabam sendo escolhidas mais vezes para entrarem no ambiente escolar. Taekwondo também é um exemplo. E aquelas que são muito difundidas já no país, ou que são bastante praticadas. O karatê é um exemplo, o jiu-jitsu também pode ser abordado em algumas escolas. E também a capoeira, que é abordado praticamente em quase todos os estados. Ela é também a escolha, vamos dizer assim, de praxe, corriqueira, para todas as escolas. Mas não há realmente um critério, além de que elas são olímpicas, ou a capoeira que é conhecida em todo o país, né, é um patrimônio tipicamente brasileiro mesmo, mas não há nenhum outro critério, além desses mais óbvios, que faça com que essas modalidades sejam escolhidas em relação às outras. E apenas escolher, ou a gente ficar apenas naquilo que é feito de forma corriqueira, ou que é feito todos os dias, ou que todo mundo faz, pode limitar muitas vezes as formas que a gente tem de abordar esse conteúdo. Se a gente fica apenas na questão esportivista, como a gente viu na última aula, fica difícil da gente às vezes conseguir abordar ou expandir também a discussão do conteúdo para as questões históricas, socioculturais, as questões de valores e atitudes que os alunos vão ter em relação àquele conteúdo de lutas, né? Então, tentar ir um pouco além das modalidades também é interessante para isso, para a gente conseguir expandir o leque de opções que a gente tem para fazer a abordagem desses conteúdos. Bom, pensando nisso, alguns autores, o Dário e Rufino, fizeram um trabalho bem interessante de verificar em vários estados que as propostas curriculares daqueles estados traziam para a área de lutas na educação física. Vamos no quadro agora para ver o resultado dessa pesquisa deles, né? Bom, o que eles fizeram foi selecionar aquelas propostas curriculares de diversos estados que podiam ser acessadas pela internet. O que eles fizeram? Eles conseguiram encontrar, então, online, 17 propostas curriculares para a educação física, ou seja, de 17 estados. E 15 dessas propostas abordavam o tema de lutas, ficando apenas os estados de Alagoas, na época da pesquisa, e o de Santa Catarina, que não tinham nenhuma menção específica à modalidade ou às lutas em geral, quando eles tratavam das propostas curriculares para o Estado. A maioria das propostas do ensino de lutas nesses estados, ela se dá por modalidades. Ou seja, geralmente os colégios eles são levados a escolher alguma modalidade específica, como a gente viu, geralmente alguma modalidade olímpica, como o judô, o taekwondo, ou a luta greco-romana, né? Ou acaba escolhendo também a capoeira, mas eles não especificam, né? Eles não explicitam, não deixam explicados quais são os critérios de escolha desses currículos para aquelas modalidades. Então, para o professor fica complicado, né? Fica um pouco difícil, porque ele não tem, então, ele não tem muito de onde partir, né? A gente não tem muitos instrumentos para poder fazer essa escolha mais criteriosa de qual modalidade a gente pode abordar durante as aulas. E desses estados que tinham, dos estados que tinham a abordagem através de modalidades, os autores, então, eles fizeram o seguinte: eles pegaram e viram quais são as modalidades que eram mais abordadas, não eram mais
especificadas dentro das propostas curriculares de cada estado. A gente pode ver que a capoeira ela aparece em 100% das propostas selecionadas. Ou seja, todos os estados, no caso os estados que foram escolhidos, Acre, o Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Sergipe, são estados que propunham modalidades específicas para serem abordadas no conteúdo de lutas. E em todos eles a capoeira aparece. As outras modalidades que aparecem são o judô, o boxe, que aparece em 2 estados, em São Paulo e em Sergipe, o taekwondo e o karatê. Sendo que o judô e o karatê eles aparecem quase a mesma quantidade, né? Logo em seguida vindo o taekwondo e depois o boxe. Bom, a gente pode ver que esse é o encaminhamento que é mais comum, mais corriqueiro na maioria das propostas curriculares. Ou seja, eles admitem, né, se coloca que é importante abordar o conteúdo de lutas, então não há dúvida quanto a isso. O conteúdo de lutas aparece na maioria das propostas curriculares de todos os estados, e a maioria deles acaba partindo para a abordagem de seguir apenas uma ou outra modalidade específica. Porém, tem algumas propostas de alguns estados que não seguem essa abordagem, que eles conseguem fazer, eles conseguem colocar a abordagem do conteúdo de lutas na escola sem necessariamente partir apenas para a escolha de uma modalidade específica. Vamos no quadro agora dar uma olhada quais foram esses estados e como eles fazem isso, né, como eles fazem essa abordagem. Quais foram os estados, então, cuja proposta não se deteve, não se deu apenas através de modalidades? Apareceram o Distrito Federal, o Mato Grosso do Sul, o Espírito Santo, o Maranhão e o Rio de Janeiro. E os autores eles destacam a proposta do Maranhão, porque é uma proposta que é bastante completa nesse sentido, no sentido de que ela explicita que o professor, como a gente já conversou na primeira aula, ele não precisa ter experiência prática com nenhuma modalidade de luta. Ou seja, ele não precisa necessariamente, né, ter sido ex-atleta ou praticante atualmente de alguma modalidade de luta específica. Mas claro, como a gente já falou, se for, ótimo, você pode utilizar essa experiência, pode utilizar aquele conhecimento que você já tem daquela modalidade para poder melhorar e levar isso para as aulas dos seus alunos. Apenas tomando cuidado, a gente tem que lembrar de não fechar, né, não focar apenas naquela modalidade específica ou só naquilo que nos é mais confortável, né? E assim privando os alunos de conhecer ou de vivenciar diversas outras modalidades. Além disso, o Maranhão ele se destacou na proposta dos autores porque ele faz uma classificação das lutas. Ele divide as modalidades de luta em 2 tipos, 2 classificações, né? Lutas de distância, que eles chamam aquelas lutas em que se coloca uma distância entre os oponentes, e as lutas corpo a corpo. Daí o Estado, eles colocam sendo aquelas lutas que necessariamente os oponentes precisam travar algum contato corpo a corpo, e são lutas de agarre, então, né, como por exemplo o judô, o jiu-jitsu. Então, fazendo essa divisão essa classificação nos 2 tipos de luta, ele sugere, então, a proposta curricular do Estado do Maranhão sugere que o professor também leve essa classificação para a sala de aula e assim ele possa trabalhar, né, ele possa discutir as lutas com os alunos e levar as vivências para os alunos, focando nesses 2 tipos de luta, fazendo então atividades que envolvam lutas, né, de distância e lutas corpo a corpo. Como a gente já viu, não necessariamente você pode levar, claro, a vivência prática de uma modalidade. O professor que tiver o conhecimento, ele pode sim levar a vivência da modalidade em si, fazendo algum gesto, levando algum golpe, alguma demonstração para os alunos, que pode ser bem interessante, né? Mas, além disso, você também pode trabalhar de forma mais geral aquelas capacidades físicas e aquelas características que são comuns às lutas, através de diversas atividades. Na próxima aula nós vamos ver alguns exemplos desses, tem inclusive alguns vídeos que mostram atividades que através da classificação dos tipos de luta e dos tipos de golpes, né, dos tipos de movimentos que ocorrem nas lutas, a gente consegue então separar algumas atividades que são relacionadas às lutas e que podem levar os alunos então a ter um entendimento melhor do que são as lutas. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem de poder fazer uma classificação desses tipos de luta. Bom, avançando então, vamos discutir agora um pouco sobre o que a gente entende. Para a gente conseguir fazer uma classificação, né, como essa que a gente viu na proposta do Estado do Maranhão, a gente precisa primeiro entender o que
as diversas modalidades têm em comum? O que algumas modalidades têm em comum com outras e o que as diferencia e o que elas têm de similaridades, né? Para isso a gente precisa entender primeiro qual que é a lógica interna das lutas. Vamos para o quadro então ver agora o que a gente entende por lógica interna, né? O que seria essa lógica interna. Quando nós estamos falando de lógica interna das lutas, nós estamos interessados naquelas características mais elementares das lutas. Ou seja, o que é aquilo, se você tirar todas as outras características, o que sobra, né? Quais são aquelas que ficam, que você consegue ainda dizer, isso é uma luta e não uma outra atividade. Quais são as características que realmente definem as lutas como sendo lutas. E também quais são os aspectos em comum das diversas ações motoras que tem nas diversos tipos de luta, sejam lutas de agarre, lutas de toque. Quando a gente classifica, por exemplo, entre lutas de curta distância, de lutas como de longa distância, como o Maranhão colocou, e lutas de corpo a corpo, nós estamos dizendo que vão ter diversas modalidades que têm em comum o fato de se distanciarem os oponentes, de começarem e executarem a luta numa distância média ou até longa, enquanto tem modalidades que têm em comum, né, que tem como característica comum o fato de que elas precisam começar e se manter no corpo a corpo, nas ações de agarre para acontecer. Então essas são as características que são elementares daquelas lutas. Mas quais são as lógicas internas das lutas em si, né? O que torna as lutas lutas? Quando a gente fala que lógica interna, nós estamos interessados então naquelas ações elementares, básicas, das quais todas as outras se originam. Vocês já devem ter percebido que em muitas modalidades existem, quem já acompanhou alguma luta ou mesmo o MMA, ou mais de uma modalidade diferente, né, quem já teve a oportunidade de acompanhar esse tipo de competição ou de esporte, às vezes pode perceber que algumas ações que ocorrem numa modalidade ocorrem também ou de forma muito parecida em outra, porque elas às vezes partem das mesmas raízes ou partem dos mesmos elementos universais. Essas características das quais todas as outras vão se originar. E essas características, esses elementos universais, eles vão permear essas práticas, né? Eles vão estar passando ou transpassando todas essas práticas, todas essas lutas. E dessa forma, quando a gente entende quais são esses elementos universais, a gente consegue fazer uma abordagem mais geral. Entender de forma mais geral quais são as modalidades de lutas, o que elas têm em comum e como a gente pode levar isso para os alunos. Entre as características comuns das lutas, a gente pode pensar, por exemplo, o espaço onde ocorrem as ações. Algumas lutas precisam de um espaço específico ou algum espaço, por exemplo, o boxe precisa de um tipo de ringue, assim como o sumô, precisa de um espaço específico para poder ocorrer a luta. Algumas lutas, algumas modalidades precisam da utilização de implementos, como é o caso da esgrima, por exemplo. Também algumas lutas são definidas pelo tempo de duração ou pelo sistema de pontuação. Tudo isso vão ser características em comum entre diversas modalidades e podem servir para a gente de ponto de partida para entender a lógica interna dessas diversas modalidades. Para facilitar ou para deixar um pouco mais, trazer um pouco mais para o concreto, né, sair um pouco mais do abstrato, a gente pode entender essa lógica interna como uma árvore. Vamos pensar o seguinte, a lógica interna das lutas é aquilo que é comum a todas as modalidades. Então, se a gente pensar como as modalidades sendo a copa da árvore, os diversos ramos e diversos galhos que se espalham, né, de um galho comum, às vezes você tem um galho comum que pode ser entendido como uma modalidade. A partir daquele galho você tem diversos ramos que podem ser entendidos como diversos estilos ou diversas formas de praticar aquela modalidade, às vezes diversas federações ou diversas regras quando você parte mais para a prática esportiva, né? Da mesma forma que as modalidades então seriam a copa, elas todas vão ter, quando você vai partindo das modalidades específicas e vai voltando para as raízes e o que elas têm em comum, nós vamos ver que algumas delas vão ter o que a gente chama de tronco, né, as lógicas externas de cada uma das lutas, e vamos chegar nas raízes, que seriam as lógicas internas das lutas. Então a lógica interna seria como se fosse o que tem de mais em comum para todas as modalidades, ou seja, a raiz de todas aquelas modalidades, né? Essa é uma definição de acordo com esses autores, Ruffini e Darido, daquele livro que eu já comentei com vocês, que é A Prática de Lutas na Escola, que é um livro muito interessante também,
que é uma excelente leitura para quem puder, e para todo mundo que for abordar esse conteúdo na escola, é uma leitura que eu recomendo, ok? Bom, então o que é a lógica interna, né? É buscar entender então aquilo que é comum a todas as lutas. A gente já viu essa definição. Mas quando a gente fala disso para as lutas, ainda parece um pouco abstrato. Então vamos pensar nas lutas, tendo as lutas, mais especificamente para as diversas modalidades de luta, o que pode ter em comum entre todas elas? Quais são as características em comum que a gente pode enxergar para cada modalidade de luta? Vamos para o quadro então, para dar continuidade então, nessa nossa discussão da lógica interna. A partir da lógica interna das lutas, a gente consegue pensar numa definição para lutas. Mas por que a gente precisa pensar numa definição geral das lutas? Alguma das questões que vocês mesmos trouxeram no fórum era aquela questão de diferenciar o que é luta e o que é briga. Alguns de vocês, inclusive, mostraram preocupação de que muitas escolas entendem que lutas são sinônimos de briga e por isso que às vezes tem essa dificuldade em levar o conteúdo de lutas para dentro do ambiente escolar. Uma forma da gente mostrar que não é assim, né, que lutas e brigas não são a mesma coisa, é procurar entender quais são então as características gerais das lutas, a lógica interna das lutas, a partir disso construir uma definição para lutas. E briga acaba sendo excluído dessa definição. Tudo aquilo que não se encaixa nessa definição acaba virando briga. Então lutas e brigas não são a mesma coisa. Embora elas tenham alguma semelhança, por exemplo, todas elas precisam da presença de um adversário. Essa é uma característica comum das lutas mesmo. As lutas em geral precisam de um adversário, de um oponente, todas elas ocorrem em oposição a alguma outra pessoa. Né? Aquela velha conversa, se um não quer, dois não lutam, ou dois não brigam, então você precisa de um adversário. Outra característica geral que é da luta é que é a baixa incerteza do ambiente. É um ambiente estável. Né? Isso já é uma característica específica da luta, como a gente viu, comentou na primeira aula. A luta, como vocês até viram naquele vídeo, né, da professora que levou o conteúdo de lutas para dentro da escola. Os alunos dizendo que a luta ela ocorre num ambiente pré-determinado, que é um ambiente preparado para aquilo, geralmente um ambiente bem estável. Diferente das brigas, que não tem lugar, não tem ambiente estável ou preparado para isso. Então a luta já se difere bastante por aí, ela é bem estruturada. Além disso, esse enfrentamento com o adversário, ele sempre ocorre mediado por regras. Lutas, como qualquer outra atividade esportiva ou qualquer outra atividade de jogo, lúdica, elas têm regras. Essa é uma característica que nós vamos abordar melhor na próxima aula, quando a gente for falar dessas características de lutas também, mais especificamente. Enquanto brigas não terão regras. Então a gente consegue definir a partir disso, a partir desses elementos em comum, o que a gente entende por lutas. Ruffini e Darido trazem que lutas são o quê? Lutas são práticas corporais, geralmente individuais, porque nós vamos ver que algumas lutas ou alguns esportes de luta, eles podem até ocorrer de forma coletiva, mas geralmente individuais, e que apresentam características de enfrentamento direto entre os oponentes. E esse enfrentamento direto é regido por determinadas regras, né, regras ou normas, e são essas regras ou normas que vão conduzir as ações daqueles oponentes. Ou seja, eles têm que agir mesmo durante a luta de acordo com aquelas regras, realizados no ambiente com elevado grau de estabilidade ambiental. Ou seja, é um ambiente que é previsível, tem baixa incerteza. Então, a partir dessas três características, nós conseguimos essa definição de lutas, né? O que é uma boa questão de prova, inclusive, só deixando a dica aí, ok? Bom, mas qualquer definição que a gente fizer para lutas, ou para qualquer outro tipo de coisa, as definições em si, elas tendem a ser, por natureza, limitadas. Por mais que a gente tente abarcar tudo que a gente pode ou conhece nas definições, como nós vimos, a gama ou a quantidade de lutas, de formas de luta, de estilos de lutas que existem são enormes. Então, algumas delas, elas desafiam mesmo a classificação, como é normal com qualquer tipo de classificação. Porém, é importante fazer essa fechar essa classificação, tentar abordar as lutas dentro de uma classificação, de uma definição, para que a gente possa, de forma pedagógica e didática, levar o conteúdo para as escolas. Senão fica difícil até para a gente saber o que nós vamos abordar. Bom, vamos no próximo slide, então, falar um pouco mais
sobre esse tipo da classificação das lutas a partir de sua lógica interna. Mas primeiro deve vir a pergunta, né? Você deve se perguntar, mas por que a gente precisa classificar as lutas? Por que classificar as lutas? Bom, como todo conhecimento que nós temos, nós costumamos ordenar esse conhecimento. Nós só conseguimos utilizar o conhecimento, realmente utilizá-lo, né? Só passa a ser útil para nós quando nós conseguimos ordenar e conseguir, assim, dessa forma, acessar melhor o conhecimento. Então, a primeira razão, o primeiro motivo para se classificar as lutas é para que a gente consiga ordenar o nosso conhecimento sobre elas. Então, e dessa forma a gente consegue também ordenar a forma como nós vamos passar e trabalhar esse conhecimento junto aos alunos. Além disso, fazendo a classificação de lutas, o professor ele consegue se concentrar nas características gerais das modalidades, ao invés de ter que se classificar, ao invés de ter que se concentrar em modalidades específicas. Assim fica muito melhor e muito mais fácil para aqueles professores que não tiveram experiência prévia, prática com lutas, conseguir abordar esse conteúdo. Como muitos de vocês trouxeram na última aula, e como nós vimos também nos slides, a falta de confiança do professor com o conteúdo também é um dos problemas da entrada ou da abordagem desse conteúdo em muitas escolas. Então muitos professores não se sentem confiantes para abordar esse conteúdo porque não conhecem nada sobre esse mundo das lutas. Mas a partir do momento que você consegue ordenar o seu conhecimento e você consegue se concentrar naquilo que é característica geral, fica mais fácil então você abordar aquele conhecimento. Isso auxilia também o professor também a ter mais confiança para abordar o conhecimento em sala de aula, né? Então, por que classificar as lutas é uma excelente pergunta, inclusive para a prova. Mas a gente pode ver que ela vai ter, então, é muito interessante para a gente, facilita muito o trabalho do professor em sala de aula, quando ele consegue ordenar esse conhecimento classificando as lutas. Mas quando a gente vai classificar alguma coisa, nós precisamos ter algum critério, né? Nós já vimos alguns critérios ou algumas características gerais de lutas, tanto que nós conseguimos definir, então, de forma geral, o que é uma luta, assim a gente consegue diferenciar a luta de outras atividades, e lutas de briga, inclusive, mas a gente também precisa pensar alguns critérios pelos quais a gente consegue classificar as lutas. Que critérios podem ser esses, né? A gente pode pensar em diversos critérios, mas como eu comentei, qualquer classificação vai ter algum problema. Qualquer classificação ela vai ser necessariamente incompleta, porque nós temos uma grande gama, uma grande multiplicidade de formas de luta. Algumas modalidades elas sempre vão desafiar essa classificação. Por exemplo, quando nós definimos luta, alguns minutos atrás, nós dissemos que era uma modalidade geralmente individual, né, praticada de forma individual, geralmente. Porém, nós temos algumas atividades que são coletivas e têm características de luta. Uma delas é o kabaddi. O kabaddi é um esporte coletivo que ele é bastante interessante, que é um esporte de bola também, mas é um esporte que é muito praticado na Índia, naquela região, perdão, naquela região, com muitas partidas televisionadas, vocês podem procurar na internet, é bem interessante. Mas, embora ele seja um esporte coletivo e até de bola, ele tem características de exclusão de espaço e de enfrentamento entre os atletas, que são características de lutas mesmo. Então, conseguir classificar kabaddi é o quê? É um esporte coletivo? É uma luta? A gente consegue utilizar isso como uma luta? É bem interessante, ele desafia as classificações, né? E também é uma atividade, é uma modalidade muito legal de se trabalhar em sala de aula. Trazer uma atividade diferente para os alunos e mostrar para eles a modalidade, a atividade do kabaddi e trabalhar com eles na vivência prática da luta. Uma que vai ser mais difícil fazer vivência prática, porém a gente pode também apresentar, né, a título de curiosidade, inclusive para os alunos, é a chamada luta turca, que também é conhecida como luta de azeite. Ela é tanto um ritual mesmo, uma tradição muito forte nos países, na Turquia, e também é um tipo de luta. Uma luta já de agarre, uma luta de corpo a corpo, em que os lutadores usam calças de couro e são banhados em azeite. Eles só conseguem lutar depois de se
besuntar mesmo, se banhar totalmente em azeite, um azeite específico lá para a luta, né? E é uma atividade já de séculos, muito antiga, e que ela é tanto cultura, ela é tanto algo quase folclórico para aquela região, quanto também é uma luta, né? Então, entrando num campo tanto artístico quanto não só esportivo. Então, ela pode desafiar, ela chega a desafiar essas classificações que consideram as lutas apenas como atividades esportivas, quando a gente pensa apenas nas lutas, por exemplo, olímpicas. Outra modalidade muito interessante é o chamado calcio fiorentino, que é um futebol, é uma espécie de futebol italiano, onde você tem dois times que disputam a partida, mas é uma espécie de futebol onde tudo vale, né? Ele é bem interessante porque as partidas elas chegam a ser resolvidas mesmo no braço, é uma modalidade que pode ser até bem violenta, mas é uma violência que também, no mesmo no molde das outras lutas, violenta no sentido de que os atletas eles utilizam golpes de contusão, socos mesmo, enxutes inclusive, para conseguir tomar a bola dos adversários. Alguns atletas saem do jogo por conta de contusões ou de lesões durante a partida, né? Mas ela não é feita com o objetivo de ser violenta ou de eliminar o adversário, mas assim, é um esporte também, assim como o futebol, de também ganhar espaço ou obter aquela posse da bola. É um esporte que já é praticado desde o século XIX, pelo menos, lá em regiões da Itália. Vocês conseguem encontrar bastante vídeo sobre isso também, interessante, na internet, eu sugiro que dê uma procurada. Mas é um esporte bem interessante, é uma prática que, de certa forma, é coletiva também, e ela vai desafiar muitas classificações em relação à luta. Tudo isso para mostrar para a gente que definir o que é luta e o que não é luta não é tão simples. Não basta a gente olhar então apenas para as Olimpíadas, por exemplo, e dizer, ah não, apenas aquilo que está nas Olimpíadas a gente pode considerar como sendo uma luta, ou apenas aquilo que nós vamos considerar como sendo conteúdo para ser abordado nas aulas de lutas na escola. Assim como também a gente não pode dizer que não, apenas aquilo que a gente considera arte marcial ou esporte vai ser abordado no conteúdo de lutas. Então a gente pode ver que existem muitas outras modalidades em diferentes culturas e diferentes regiões que podem desafiar esse tipo de pensamento. E por isso que é interessante a gente tratar as lutas da forma mais geral e levar esse tipo de pensamento, de abordagem, expandir mesmo o nosso leque de opções, de abordagem, com os alunos na escola, até para a gente conseguir expandir esse tipo de pensamento, né? E não ficar apenas aquele pensamento esportivista, como nós discutimos na nossa aula passada. Bom, dando continuidade, vamos agora para o quadro, né? Eu quero deixar com vocês uma atividade. Nós vimos aqui algumas características, né, em comum das lutas. Tem que ter um oponente, um espaço específico, né? Falamos daquelas que discutimos algumas que podem ser características gerais de lutas, como até algumas normas ou regras e tudo mais. Mas eu queria saber, se vocês tivessem que classificar, mais ou menos como o estado do Maranhão classificou as lutas, né? Eles utilizaram um conceito mais de luta corpo a corpo ou luta de distância, né? Se vocês precisassem classificar as lutas, quais critérios ou quais características vocês escolheriam para classificar os diferentes tipos de luta? O que seria? Nível de contato entre as modalidades? O que vocês acham que pode ser? Origem das lutas? Tipo de implemento, de uniforme que se utiliza? Enfim, eu quero saber de vocês quais características vocês pensariam para classificar os diferentes tipos de luta que podem existir, as diferentes modalidades de luta, para facilitar uma abordagem na escola, ok? A gente conversa daqui a pouco, eu quero ver as participações de vocês. Até logo.
Olá pessoal, bem-vindos de volta. Infelizmente a gente está com um problema aqui no chat hoje, então eu não consegui ter acesso às participações de vocês, mas eu imagino que vocês devem ter separado diversas coisas para colocar. Então dessa vez eu não vou conseguir trazer aqui hoje a participação de todos vocês. Mas eu gostaria que, para a gente não ficar sem a participação, eu vou continuar com as atividades normais, vou pedir para que vocês participem, mas aí eu vou pedir para que vocês coloquem as participações de vocês das atividades que a gente faz aqui durante a aula, depois no chat atividade, logo após da aula nós vamos ter chat atividade. Aqueles de vocês que estiverem participando do chat atividade, coloquem as suas participações, coloquem aquilo que vocês colocaram em relação aos critérios que vocês elencaram para fazer as classificações das lutas e das outras atividades que nós vamos ter hoje ao longo da aula. E aqueles que não conseguirem colocar por algum motivo, mesmo no chat de atividade, a gente tem também o fórum, que é também um espaço para discussão. Então essas questões, essas atividades que a gente tem aqui hoje, vocês também podem levar as participações de vocês para o fórum. Então eu espero checar depois no fórum e ver as participações de vocês, falando sobre quais critérios vocês utilizariam para fazer a classificação das lutas, né? E o que mais a gente... E além disso, além dessa atividade, as outras atividades que a gente vai trazer aqui hoje na aula, ok? Bom, espero que o problema logo seja resolvido para a gente poder conseguir ter as participações de vocês, mas eu gostaria que mesmo assim, mesmo sem conseguir trazer a participação de vocês, que vocês continuem participando, continuem escrevendo, continuem pensando nas atividades para poder colocar essas participações depois, seja no chat de atividade ou no fórum, ok? Bom, vamos dar continuidade então, vamos ali para o quadro para a gente ver quais seriam alguns possíveis critérios que a gente pode utilizar para fazer a classificação das lutas a partir de sua lógica interna, né? Alguns autores, se a gente for reportar a literatura, nós vamos ver que, sendo as lutas, nós temos diversos tipos de modalidade de lutas, como a gente já viu, e tem uma multiplicidade muito grande de formas e de estilos. Então, sendo lutas um fenômeno tão múltiplo como esse, nós também vamos ter na literatura diversos autores sugerindo diversas formas de classificação. Alguns deles, por exemplo, vão classificar as lutas em termos do tipo de ação que elas utilizam. Se elas são lutas de agarre ou lutas que são lutas de golpes, né? Que tipo de ação que ela faz? É uma ação de agarre, ou uma luta de golpe traumático, contundente, ou é uma luta de implementos, como nós temos, por exemplo, a esgrima. Essa é uma forma de se pensar essa classificação. Então, dessa forma, se você classifica as lutas, por exemplo, lutas de agarre, golpes e implementos, e você leva essa classificação para a sala de aula para facilitar a organização do seu conteúdo, você pode, então, numa semana, tratar com seus alunos que nessa semana vocês vão abordar as lutas de agarre. Então, nessa semana, vocês vão poder trabalhar atividades que simulam, por exemplo, golpes ou que simulam competições de judô, falar sobre jiu-jitsu, falar sobre lutas como sumô, fazer umas atividades, algumas vivências junto com os alunos. Por exemplo, fazer um jogo de mini sumô, uma pequena competição de judô, pedir que os seus alunos tragam ou fazer junto com eles uma discussão e pesquisa sobre a origem dessas lutas de agarre, do jiu-jitsu e diversas outras lutas. As lutas de golpe, daí na próxima semana vocês poderiam tratar as lutas de golpe, aí falar de lutas que são olímpicas também, como o taekwondo, trazer o karatê, o boxe, o muay thai, quais são as características gerais dessas lutas, que golpes elas têm em comum, que tipos de história elas têm. E depois disso vocês podem tratar de algumas lutas que utilizam implementos, né? Como por exemplo, temos a esgrima e o kendo, a esgrima japonesa. A partir disso também tratar, fazer até algumas atividades, por exemplo, como a guerra de cotonetes, ou a luta de cotonetes, em que você utiliza como implementos, né, 2 cabos que são almofadados para fazer a luta com os alunos. Enfim, uma classificação como essa, por mais simples que ela possa parecer, ela já te dá a oportunidade, já te dá condições, já te dá instrumentação para conseguir abordar as lutas de diversas maneiras na sala de aula. Outra possível classificação é através das ações motoras que elas trazem, as ações motoras que as lutas vão trazer. Então nós vamos ter algumas lutas em que predominam ações motoras que são traumatizantes, que são aquelas de golpes ou de contato mesmo, onde vão ter socos ou chutes, joelhadas ou cotoveladas, por exemplo. Algumas lutas vão ter predominantemente ações de projeção. O caso do judô, por exemplo, que se tenta às vezes projetar
o adversário ao solo, com as costas, para conseguir uma maior pontuação, ou vencer a luta, né? Algumas atividades algumas modalidades como o próprio Aikido, que tem diversas projeções e mobilizações, embora não seja uma atividade competitiva, né? Ela não tenha competições, porém ela tem essas características de projeção. E algumas atividades que vão ter predominantemente golpes ou ações motoras de imobilização, como seria o caso, por exemplo, do jiu-jitsu, né? Então, fazendo esse tipo de classificação, o professor pode, na escola, abordar cada tipo de luta, uma de cada vez, né, separadamente, uma depois da outra, e a partir disso, tratando aquelas diferentes dimensões do conteúdo que nós vimos na primeira aula, não só fazer vivência de uma... a gente pode fazer uma vivência, por exemplo, prática, de alguns movimentos de lutas que têm predominantemente movimentos de projeção. Falar um pouco de judô, do aikido, às vezes trazer até algum praticante para falar um pouco e fazer algumas demonstrações. A partir disso, tratar um pouco do histórico e do contexto cultural dessas artes, por que elas lidam só com projeções e não têm no seu repertório de golpes traumatizantes ou golpes, qual é a filosofia dessas artes. Enfim, a partir desse tipo de classificação, vocês vão ter, o professor tem, né, e vocês terão, um instrumental muito maior para poder abordar diversos tipos de modalidade e não esgotar apenas uma modalidade em si. Outra classificação importante é fazer a classificação através da distância. A distância pode ser um critério muito importante, né? Quando a gente fala, aquela classificação que o Maranhão, o estado do Maranhão apresenta, né, aquela proposta curricular, como a gente viu alguns slides atrás, só que ele dividia apenas duas distâncias, né, lutas de distância e lutas corpo a corpo. A gente pode pensar um pouco mais além. A gente pode pensar em modalidades de curta distância, modalidades de média distância e modalidades de longa distância. Inclusive, a gente pode até pensar uma outra distância, quando a gente pensa também em modalidades como artes marciais mistas, podemos pensar em distância mista. Como assim uma distância mista? Bom, vamos pensar. O que seria uma modalidade de curta distância? Seria aquela em que os oponentes precisam estar a uma curta distância um do outro para poder efetivamente travar o combate e dar continuidade à ação. Então, modalidades como judô, jiu-jitsu, aquelas que são chamadas de projeção, imobilização em outras classificações, ou de agarre, o próprio sumô, vão ser modalidades de curta distância. Modalidades de média distância já são aquelas que vão permitir mais ações traumatizantes, por exemplo. A gente pode pensar em karatê, taekwondo, o kung fu, o boxe, por exemplo. E modalidades de longa distância, se a gente segue nessa classificação, a gente pensa naquelas que vão utilizar, por exemplo, implementos, como a esgrima, que vão ter uma distância bem maior do que aquela que você poderia, onde os lutadores usam apenas partes do corpo, né, para atacar ou se defender. Então, a esgrima seria um exemplo de modalidade de longa distância. Porém, o MMA, ou as artes marciais mistas, elas têm essa característica de que, enquanto os atletas eles podem travar o combate, né, com o oponente a uma distância média, onde vão predominar, então, ataques como chutes e socos, e eles podem, de um movimento para o outro, encurtar a distância e passar para um agarre, tentar derrubar e imobilizar o adversário no solo. Então, de uma distância média, eles passam para distância curta. E então eles vão alternando entre curta distância e média distância. Por isso seriam atividades de distância mista. Essa classificação, inclusive, é a classificação que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina, através da distância, porque é uma característica bastante, vamos dizer, uma das mais comuns entre todas as modalidades de luta, né? Todas elas precisam ser travadas a alguma distância. E é uma das características também que vários autores colocam como sendo uma das mais abrangentes. Então ela permite a vocês, os professores, trabalhar nessa proposta, agrupando aquelas modalidades que são de longa distância, distância mista, curta ou média, e tratar cada grupo de modalidades separadamente, dentro daquelas 3 dimensões de conteúdo que nós conversamos na última aula. Lembrando que isso é uma proposta, né? Mas cabe ao professor, durante o exercício da disciplina, ter o seu bom senso também de conseguir modificar ou adaptar aquilo que ele achar necessário de acordo com as características de onde ele trabalha. Enfim, quando a gente consegue fazer essa classificação, a organização dos conteúdos ela não precisa ser feita apenas com base
em alguns componentes específicos de uma modalidade. Então a gente não precisa se preocupar apenas com as regras ou as técnicas de uma única modalidade. Não que a técnica não seja importante, não por isso. Como nós já vimos na primeira aula, a técnica ela tem a sua importância, pode ser mostrada e vivenciada assim, é bem interessante que se faça, mas a gente precisa ir além da técnica, lembrando que o foco da aula não é a técnica em si, mas sim aquele que executa a técnica, aquele que se movimenta, o aluno, né? Então, a partir disso, o professor pode se preocupar não apenas num componente específico de uma modalidade, mas sim ele pode se preocupar ou se organizar com um conjunto de elementos que compõem as diferentes modalidades. Então, um conjunto de elementos que vão compor as modalidades de média, distância, os tipos de golpes ou de chutes e de soco, a gente pode ver que às vezes eles são bem parecidos de uma modalidade ou outra. Enfim, é a distância que vai às vezes dizer que tipo nós vamos ver isso com mais clareza e com mais profundidade na próxima aula, mas geralmente é ela que diz que tipo de intenção e de ação motora pode ser executada, né? Algumas técnicas só vão funcionar a curta distância, outras em média distância e vice-versa. Enfim, a gente pode ver então que mesmo para a classificação vão existir diversos critérios. Nós elegemos a distância para seguir com a proposta ao longo da disciplina. Porém, outros autores podem sugerir outros critérios. Qual critério vai ser selecionado depende muitas vezes do professor que vai abordar a disciplina na sala de aula. Porque, em última análise, é o professor quem decide como ela vai ser abordada, né? Então ele vai ter que ver qual o contexto em que ele está atuando, quais as características daquela turma, daquele colégio, daquela região que vocês têm naquele momento, para saber que forma então a gente pode classificar ou abordar. As distâncias elas podem ser a característica que é mais comum, né? Ou que está mais enraizada ali, vamos dizer, na lógica interna das artes marciais ou na lógica interna das lutas, desculpem, né? Tratando o termo lutas como sendo o termo mais geral. Mas, em última análise, é o professor que decide. Então, aqueles que têm experiência ou aqueles que, por algum motivo, decidem fazer uma abordagem parecida ou diferente, ou modificar essa abordagem, tudo depende da formação do professor, do preparo do professor, da confiança que o professor tem com o conteúdo e, claro, do contexto, do ambiente que vocês vão trabalhar. Enfim, importante é que se tenha conhecimento para conseguir selecionar e escolher qual critério e qual classificação vocês vão utilizar, será utilizada. O exemplo que nós teremos ao longo da disciplina será o da distância. Mas se vocês conseguem ter fundamento para conseguir fazer outros critérios, ótimo, é o que a gente pretende dar condições para vocês ao final da disciplina, ok? Bom, na próxima aula nós vamos entrar com mais profundidade, nós vamos estudar isso um pouco mais de forma mais profunda, esses critérios para a classificação das aulas dos diversos tipos de modalidade de luta, né? Agora nós vamos dar continuidade ao assunto de hoje, vamos lá para o quadro, para falar sobre alguns princípios pedagógicos relevantes para a abordagem do conteúdo de lutas na sala de aula, né? Então, uma vez que a gente já consegue classificar as lutas, já consegue então pensar como nós vamos abordar as lutas, a gente também tem que pensar que tem algumas questões que vão surgir durante a execução das aulas, durante o preparo das aulas mesmo e o andamento das aulas, e que vai ser melhor, nós vamos ter mais capacidade de tratar essas questões se nós já estivermos melhor preparados antes de que elas apareçam. Uma questão que vocês mesmos já trouxeram bastante no fórum e até em algumas participações é a questão de gênero, né? Será que nós devemos fazer atividades separadas ou atividades mistas, por exemplo? Será que deveria separar meninos contra meninas? Ou meninos fazem de um lado, meninos do outro? Como se fazer? Claro que muito vai, como a gente já disse, muito vai depender da turma ou do contexto que se trabalha. Inclusive em qual ano, né, em qual série se está trabalhando, porque dependendo do ano, da série que se está, as diferenças entre os sexos podem já estar mais, vamos dizer, mais fortes, né, aparecendo mais ou não. Então, isso, e dependendo da atividade também que vocês vão executar, né? Mas o que a gente pode fazer? Só que a gente deve sempre separar ou deve ser misto? Sempre nunca vai ser
nunca vai ser uma resposta, né? A resposta geralmente é depende então do contexto que vocês vão enfrentar. Mas relacionado a isso, como fazer essa atividade, também estão diversas suposições que a sociedade tem em relação ao papel dos gêneros na luta, né? Como que a sociedade enxerga a participação masculina nas lutas, por exemplo, e como ela enxerga a participação feminina nas lutas. E os alunos, eles já podem chegar na sala de aula com essas suposições já bem entranhadas já no consciente deles. Tanto vindo, às vezes, da experiência familiar ou da forma que eles são expostos ao conteúdo de lutas na sociedade em geral, antes mesmo de chegar na sala de aula. Então, os próprios alunos podem, às vezes, trazer esse tipo de questão ou de questionamento para a sala de aula. Quando a gente fala, por exemplo, sobre as suposições sobre a participação de masculina nas lutas, o que a gente quer dizer com isso? Geralmente a sociedade tende a dizer ou assumir que lutas são coisas masculinas, são relegadas ao homem. Historicamente foi assim por muito tempo. É um fenômeno até relativamente recente que nós vemos a participação feminina nas lutas, com alguns eventos bastante televisionados, inclusive, como o do UFC, por exemplo, que já tem uma categoria de lutas, onde as lutadoras acabam tendo bastante fama, tendo contratos para participar de filmes e aparecem em camisetas e tudo mais. Mas até alguns anos atrás isso era algo bastante tabu, como a gente vai ver. A suposição que a sociedade tem é que as lutas são apenas para participação masculina. E ainda mais, a suposição que se tem é que todo homem deve gostar de luta. Que todo homem, alguns pais, ou algumas regiões, ou em algumas comunidades, ainda há muito essa suposição de que todo menino, ou todo menino, para ser homem, tem que ter brigado. Tem que brigar, tem que lutar, tem que gostar de lutas. Enfim, essa é uma discussão que pode ser levada para os seus alunos, pode ser levada para a turma, e tentar entender o que eles pensam, o que eles trazem, né, já de suposição para a sala de aula nesse sentido, o que a gente pode discutir com eles em relação a isso. Uma dica bem interessante para isso é um filme chamado Billy Elliot. Como que é esse filme? O filme trata, entre outras coisas, sobre o preconceito e as suposições da participação masculina nas lutas. No filme, o rapaz, o Billy Elliot, ele é um garoto de uns 10, 11 anos, e que o pai quer que o menino se interesse por lutas. O pai gosta muito de boxe e tudo mais, então ele leva o filho para começar aulas de boxe. Só que na mesma academia em que o menino treina boxe, também há aulas de balé, ocorrendo num salão do lado. E o garoto começa a se interessar pelas aulas de balé. Ele já gostava de dança, ele tinha interesse em ser dançarino. Então ele começa a se interessar pelas aulas de balé, porém ele tem que fazer isso escondido do pai. Então o pai leva o garoto para ter aula de boxe, o menino vai para as aulas de balé escondido, sempre dando a entender para o pai e para o resto da família que ele está fazendo as aulas de boxe, né? Tudo isso vem através das suposições que a sociedade tem em relação a essa participação masculina. O garoto ele mora numa sociedade, numa comunidade de trabalhadores, numa mina de carvão, em que todo mundo é bastante bruto e assume que não, o homem tem que gostar de brigar, e que balé é coisa só de menina, balé é uma coisa só de mulher. E surge o papel do Billy Elliot trazendo essa discussão daí para a família dele, para a comunidade dele. É um filme bem interessante que a gente pode utilizar para inserir essa discussão com os alunos de sala de aula. Além disso, nós temos ainda, mesmo com a participação feminina cada vez mais frequente nas lutas, nas modalidades de artes marciais mistas, por exemplo, ainda há um grande preconceito, né, diversos preconceitos sobre a participação feminina nas lutas. Ainda se tem que luta ainda é muito coisa de homem, masculina, então a participação feminina ainda pode ser muitas vezes mal vista, ou até mesmo sendo pouco discutida, meio com tabu às vezes, esse tipo de participação, a participação feminina nas lutas, mesmo hoje, com as lutas se tornando cada vez mais vistas, né, e colocadas na sociedade. Bom, e para a gente discutir um pouco essa questão dos preconceitos femininos nas lutas, nós temos 2 vídeos agora, são 2 reportagens que tratam da participação feminina em lutas. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa reportagem e prestem especial atenção à forma como a mídia apresenta aquelas mulheres que lutam, sendo aquelas mulheres que lutam em academias, aquelas mulheres que vão lutar, às vezes, uma questão mais profissional, que se querem se tornar lutadores profissionais. Vejam como os repórteres se posicionam e vejam como a própria mídia
coloca essa questão das lutas, quando se trata da participação feminina nas lutas, ok? Preste bastante atenção nisso, vamos ver os vídeos agora e a gente já se vê daqui a pouco então. Até logo. Bom, é só esquentar, né? O tempo esquenta e as mulheres correm para a academia. E dessa vez elas estão se matriculando nas aulas de boxe, de artes marciais, de capoeira. Coitado do Bob. A rotina dele é apanhar da mulherada. E adivinha em quem elas pensam nessa hora? Um pouco no marido, um pouquinho nos filhos. Essa é uma aula de Muay Thai, uma arte marcial vinda da Tailândia. Aqui só tem mulher. Quando você sai daqui de carro, você pega o pior trânsito do mundo, quando alguém te dá uma fechada, você manda beijo. Você está feliz. No jiu-jitsu ainda dá para aprender um pouco de defesa pessoal. Em festa, de axé, micareta, rapaz às vezes vai pegar, a gente não quer sair, aí faz a saída da defesa pessoal do jiu-jitsu, muito útil. Para quem prefere menos confronto, tem a ginga tradicional da capoeira. Na capoeira ninguém precisa bater em ninguém, mas dá para acertar um golpe nas gordurinhas. Pouca gente sabe, mas 1 hora dessa luta aqui pode emagrecer mais que 1 hora de corrida. Segundo professores de educação física, na corrida você pode perder até 600 calorias, enquanto uma aula de capoeira, jiu-jitsu ou judô pode queimar até 720. Isso equivale a 1 concha de feijoada, 4 colheres de sopa de arroz, 4 de couve, 2 de farofa, uma salada verde e um suco de abacaxi. Em 1 hora de Muay Thai, o gasto pode ser ainda maior, até 850 calorias, o que daria toda aquela refeição e mais 2 brigadeiros pequenos de sobremesa. E a vantagem não está só no emagrecimento. As adeptas garantem que praticar uma luta, quem diria, deixa o corpo mais feminino. Ela trabalha o corpo da mulher como um todo, perna, bumbum, braço, barriga, deixa a mulher muito mais alongada, não deixa aquela coisa inchada de academia, que a academia deixa muito inchado. Que tá fazendo exercício nem parece. Nem parece, cansa, mas quando você vê tá definidinho. Aprendi, exagerei, vou pro ringue, me aguarde, hein? Eu sei o que você está querendo 2 brigadeiros sem culpa. Bom, pessoal, estamos de volta aí com o primeiro vídeo, né? Bom, uma atividade que eu queria deixar para vocês, né, por conta daquela questão do chat que eu falei para vocês, eu vou querer que vocês participem, então, colocando o que vocês pensaram sobre o vídeo, sobre como a mídia expôs as mulheres na luta, na questão dessa primeira reportagem. Podem colocar isso no fórum e no chat de atividade depois. Vocês devem ter percebido que quando se fala, às vezes, de mulheres buscarem as lutas, né, em academias ou em qualquer outro ambiente, o foco é sempre aquele, né, de que qual luta que gasta mais caloria, qual luta que vai deixar você comer melhor depois, qual luta que deixa o corpo mais feminino. Ou seja, o enfoque é sempre o enfoque estético, o enfoque de beleza. Ou seja, a mulher, quando procura luta, ela tem apenas esse interesse. Teria um interesse apenas, então, estético, ou de gastar caloria, né, ou apenas de ter o corpo mais bem torneado lá para o verão. Né? E às vezes, como uma moça colocou inclusive na reportagem, o interesse é aprender a se defender um pouco de algum engraçadinho, né, de alguém que vem numa festa. Mas vocês viram que sempre é aquele... Muitas vezes quando isso acontece, quando são mostradas as mulheres buscando mais lutas em academias, por exemplo, o enfoque geralmente é esse. Difícil ver uma reportagem, por exemplo, que tem, onde fala dos homens buscando lutas em academia com esse tipo de enfoque, né? Qual vai ser o que vai deixar o peitoral mais torneado, ou o que vai preparar o corpo do cara para ser um corpo mais masculino. Não tem esse tipo de enfoque. Então a gente já vê que tem muitas diferenças de como a mídia às vezes aborda a questão das lutas em relação aos homens e às mulheres. Vamos ver o segundo vídeo então agora, que já é a questão de uma lutadora profissional e de como a mídia coloca isso também. Vamos ver se a gente consegue ver mais alguma diferença aí. Não se engane pela máquina sexy que a Rayane é. Essa máquina também bate, derruba. Vai lá, mexe com ela. Já aconteceu de um homem mexer contigo na rua e de repente achando que tu és frágil e acabar sobrando pra ele? Já aconteceu. Conta um pouquinho disso. Na rua os meninos ficam mexendo, sai daí, não sei o quê. Ela é luta, parece machinho, não sei o quê. Eu não ligo muito não, dá-lhe uma voadora nele. E tudo isso com apenas 20 anos.
Rayane pode ser nova na idade, mas já é veterana na especialidade dela, o jiu-jitsu. Eu sou campeã mundial, brasileira, pan-americana, Argentina Open, 80 vezes campeã paraense. 80 vezes campeão. É, isso. O cartel da Rayane no jiu-jitsu é inquestionável. Vem agora o desafio do MMA. O primeiro passo já foi dado, literalmente com o pé direito. Foi desse jeito que acabou a primeira e até agora única luta na nova modalidade. Ela sonha alto, quer chegar ao UFC. A inspiração vem dos treinadores Ildemari e Yuri Marajó. Eles pegam pesado e ela não deixa por menos. É de verdade mesmo, eles pegam como se a gente fosse um homem para eles. Tu já conseguiste, me conta um segredo, tu já conseguiste dar porrada em algumas mãos por aqui? O cara vai ficar com vergonha se tu revelar. Oh. Eles vão querer me bater depois, já. Eu já treinei bastante com o Yuri Marajó. Eu já dei umas porradas nele. Derrubar, show? Já. Procede, ela falou, né? Não posso falar que não. A gente treina sempre duro, acho que o foco e o objetivo é a gente deixar elas cada vez mais duras para quando elas chegar e forem lutar e passarem por isso, elas sabem o que está acontecendo. A academia que a Rayane treina é a Attack 11. Se você chegar lá, vai encontrar na recepção a Simone. Mas nas horas vagas, ela também vai estar no tatame, quando não está cuidando do filhão, o Saibon. Meu filho vai para aula, aí quando ele volta, já perto da hora do almoço, a gente fecha a academia, eu vou, a gente dá o almoço dele, dá banho, descansa um pouco, 3 horas a gente vem, reabre a academia e fica até às 10. Não basta ser recepcionista, lutadora e mãe. Quando a Simone está na academia, ela ainda arranja o tempo para ser esposa. É que o maridão, o Juninho, também está lá treinando. E é só orgulho dela. Foi fundamental na minha vida. Ela que me levou pra cima, me ajuda, as pernas são bichadas. Ela que anda com as minhas, entendeu? Eu só faço a parte de ensinamento, mas quem toca a academia à frente é ela, quem abre, quem faz manutenção. Rayane e Simone, exemplos de campeãs dos tatames e da vida. Juventude e experiência unidas no contraste entre o olhar leve de uma mãe e o sorriso tímido de um rosto muitas vezes temido. Elas são a superação da mulher paraense nos difíceis esportes diários, os com regra e os do cotidiano. Fala que mulher é frágil, né, e tudo mais. Não é frágil, não. Sempre forte treinando. Mãe, lutadora, e a gente ainda toma conta da academia. E pessoal, bem-vindos aí de volta. Espero que tenham gostado também do segundo vídeo, ok? Bom, a gente pode perceber algumas maneiras que a mídia também coloca a questão das lutas, mesmo quando a mulher... quando estão falando de uma mulher que quer ser lutadora profissional, né, que já é lutadora profissional e que vai buscando ascender uma nova modalidade, como a gente viu ali. Vocês viram que já começa abrindo a reportagem chamando de a máquina sexy, né, porque se trata, no caso de uma mulher, já vão ter que jogar ali, sempre tem que fazer aquele ângulo de não é lutadora, mas também é feminina, também é bonita, né, e sempre a questão gira em torno de como que ela lida com o fato de lutar com homens, ou se os homens já mexeram com ela na rua. Inclusive até a fala dela é bem interessante, né? Quando ela diz que tem gente que fala, ela parece hominho porque ela luta, né? Então a gente vê que isso é algo que está muito enraizado ainda na sociedade, mesmo hoje ainda, né? Mesmo com as mulheres galgando muitas conquistas e ela mesma conseguindo ascender bastante dentro do esporte, viram que ela é 80 vezes campeã paraense, mesmo assim ainda sofre bastante com esses tipos de preconceitos com a participação feminina nas lutas. Além disso, é interessante que a reportagem traz mais uma personagem, né? Que é a esposa lá do professor da academia, o gerente da academia, que além de tudo, além de lutadora, como eles colocam, ela também tem que ter o papel de mãe, né? E coloca o papel de, além de ser lutadora e gerente da academia, tem que ser a mãe dos filhos e tudo mais. Então, tem essa colocação, a gente vê como a mulher às vezes precisa carregar muitos desses papéis, mesmo ela estando já colocada em algumas atividades que antigamente eram só do homem, né? Mas a gente pode ver, constatar através disso, que sim, ainda existe muito esse preconceito com relação à participação feminina nas lutas, e isso muitas vezes é trazido até de forma, vamos dizer, insidiosa pela própria mídia, na forma como ela coloca a participação, ou trata da participação das mulheres dentro das lutas, né? Uma atividade que eu gostaria de colocar para vocês também, que depois eu gostaria de ver a participação de vocês no chat atividade e também no fórum, é com relação a esses vídeos que a gente viu.
o que mais vocês enxergaram nos vídeos com relação às participações femininas das mulheres nas lutas. Vocês podem também colocar aqui coisas positivas que vocês viram também no vídeo, né? O que vocês acham que foi um retrato positivo, o que foi bastante legal, o que foi colocado, o que mostra alguma questão em relação ao avanço, né, contra esse preconceito das mulheres nas lutas, e o que vocês perceberam de como a mídia trata, então, ainda se vocês perceberam alguma outra diferença que a gente não discutiu aqui, na maneira como a mídia às vezes trata a participação masculina e feminina no universo das lutas, ok? Coloquem a participação de vocês no chat de atividade e coloquem a participação de vocês também no fórum. Espero poder encontrar essas participações lá para a gente poder discutir bastante, beleza? Bom, dando continuidade, vamos falar também de alguns outros princípios pedagógicos que são relevantes para a abordagem dos conteúdos na escola. E além do preconceito que nós temos sobre a participação masculina e feminina, nós também temos alguns preconceitos sobre lutas e violência. Como muitos de vocês já trouxeram, tanto no fórum, né, como eu trouxe aquelas participações na aula passada, e vocês colocaram algumas participações durante a aula também, que muitas pessoas ainda tratam como sendo sinônimo as lutas e as questões de violência. Muitas escolas e muitos professores ainda acreditam que as lutas elas vão servir para estimular o comportamento violento, e que muitas vezes lutas e brigas são a mesma coisa. A gente tem que ver também, é importante perceber que esses preconceitos, tanto os outros preconceitos que nós falamos anteriormente, como esse mesmo sobre relação mais específica entre luta e violência, eles podem vir dos próprios alunos, dos próprios pais e até mesmo da direção da escola, como a gente já viu. Isso, inclusive, às vezes é uma das dificuldades para se colocar o conteúdo, né, de lutas dentro do ambiente escolar, né? Então esses preconceitos já podem vir, às vezes mesmo, essas posições, esses preconceitos já podem vir mesmo com os alunos, por isso é importante buscar entender o que os alunos já sabem, o que eles já entendem, o que eles pensam, né, sobre o mundo das lutas, ou o conteúdo de lutas em geral, antes da gente começar a fazer a nossa abordagem, né? E sempre deixar bem claro que lutar e brigar não são a mesma coisa. Lutar e brigar não são sinônimos. Como nós já vimos e definimos anteriormente, as lutas elas têm regras. O enfrentamento entre os oponentes, mesmo em esportes como o UFC, né, em competições como a do UFC, em modalidades como o MMA, que são modalidades de bastante contato, as lutas elas têm regras, elas necessitam de condutas que são organizadas e sistematizadas entre os oponentes, ou seja, há também uma conduta de respeito entre os oponentes, entre aqueles que estão participando das lutas. Geralmente os lutadores não são inimigos, não são adversários, são apenas adversários esportivos, né, voltando para uma conduta mais civilizada, ou como quero chamar, uma conduta mais tranquila logo após o combate, mas as lutas sempre apresentam regras, condutas organizadas, elas sempre vão ocorrer em algum ambiente que já é previamente determinado e controlado, como a gente viu, é um ambiente que tem pouca imprevisibilidade ambiental, um ambiente bem estável, né? E sempre são permeadas, tem uma característica de respeito pelo adversário, em todas as modalidades esportivas de lutas, mesmo nas modalidades do boxe, o próprio UFC e tudo mais, há sim esse respeito pela pessoa pelo seu oponente, né? O que não ocorre nas brigas. Nenhuma dessas coisas é verdade nas brigas, com exceção, é claro, da presença do oponente, como nós vimos. As brigas não apresentam condutas organizadas, elas não têm regras, não são sistematizadas, o ambiente não é controlado e claro, dificilmente há aí uma questão do respeito com o adversário na briga. Então é importante a gente mostrar essa definição e atuar daí no caso daquelas dimensões da atitude, né, das condutas com relação às lutas e às brigas, para mostrar que elas não são a mesma coisa. Bom, outro princípio que nós podemos abordar são as questões de inclusão. No caso, quando eu falo aqui de inclusão, não estou dizendo de alunos necessariamente, né, como vocês vão ver em disciplina específica, mas não daqueles alunos com alguma dificuldade motor e tudo mais, mas sim a questão de incluir os alunos na prática das lutas, incluir os alunos na vivência e nas atividades que você leva para a sala de aula. Alguns problemas que a gente pode enfrentar quando a gente leva alguma atividade, por mais lúdica que ela seja,
é a falta de confiança dos alunos para participar da atividade, né? Muitos alunos não confiam na sua capacidade motora, né? Ou não confiam, às vezes, se tem capacidade ou se eles vão conseguir realizar aquela atividade. Alguns outros ainda podem ter vergonha de participar, né? Aí é importante o professor atuar para escolher quem vai participar, ele mesmo, às vezes, participar junto e mostrar que a participação na atividade é interessante e é boa para todos os alunos. E que todos nós só temos a ganhar quando nós participamos juntos, né? Assim os alunos vão aos poucos ganhando confiança para participar e vão perdendo também a vergonha de participar. Além disso, também tem aqueles que vão apresentar um pouco mais de dificuldade na execução de algumas atividades. Eles têm pouca habilidade motora ou tiveram pouca vivência motora até então. No caso, então, sempre é importante fazer as adaptações necessárias, as atividades, para esses alunos e também para aqueles que demonstram algum tipo de deficiência. Não é necessário a gente, mesmo o próprio judô, ele tem participantes nas Paralimpíadas, então não é necessário, não é interessante que a gente tenha alunos que não participem das vivências, das atividades, apenas porque são portadores de deficiência. Cabe aí ao professor conseguir fazer a adaptação necessária para essas atividades, para que todos eles possam participar e possam daí então ter conseguir ter aquela vivência daquela modalidade ou daquela atividade que vocês estão propondo. Tudo isso só ocorre mediante bastante diálogo. A gente discutir com os alunos a atividade que vai ser colocada, que vai ser feita, mostrar para eles que as atividades são lúdicas, planejar as atividades de forma lúdica. Nós podemos negociar com os alunos as regras e as normas das modalidades, das atividades que nós vamos fazer. Podemos chamar eles para participar na construção dessas regras, dessas modalidades. Enfim, são muitas outras possibilidades que nós temos de envolver os alunos na construção e na participação das atividades, e assim garantir que todo mundo possa participar, e assim a gente consiga incluir todos eles nas atividades que nós trazemos para a aula. Claro que o professor tem que ter a formação, o preparo e a sensibilidade para realizar todas as adaptações que ele creia que são necessárias para aqueles alunos que podem ter alguma deficiência na hora de participar. Como a gente já falou, sempre isso vai ficar a critério e do bom senso da formação do professor. Ok? Bom, e por último, falando dos princípios pedagógicos que nós temos para abordar durante as aulas, a gente tem que lembrar daquilo que nós discutimos na aula passada. Quando nós vamos fazer a abordagem dos conteúdos relativos às lutas, sempre lembrar da nossa organização dos conteúdos daquelas 3 dimensões, a procedimental, a conceitual e a atitudinal. Lembrar que essas dimensões, elas estão sempre, elas são interligadas, né? Elas não são, embora nós tenhamos definido e tratado elas de forma separada em sala de aula para melhor entendimento de cada uma, quando nós fazemos a sua aplicação, vamos levar essa abordagem para a sala de aula, elas não vão ocorrer de forma separada, de forma isolada, elas ocorrem de forma sempre simultânea, bem orgânica, em que uma depende da outra, uma leva a outra. Como a gente já viu durante uma vivência, é capaz da gente fazer, a gente pode fazer, né, durante uma vivência prática, tanto as partes procedimentais, de fazer a técnica, executar o movimento, fazer um jogo lúdico, e a partir disso tratar os conceitos que envolvem aquela modalidade ou aquele jogo, se é corpo a corpo, se é o equilíbrio, o que está relacionado, quais são os conceitos relacionados à própria modalidade em si, significado, história da modalidade e tal, e as atitudes que estão relacionadas. Tudo isso a gente pode colocar dentro da mesma atividade. E aí também a gente tem que lembrar da avaliação, né? É importante sempre fazer alguma avaliação com os seus alunos para saber se o seu conteúdo está sendo passado de forma satisfatória, se estão conseguindo absorver aquele conteúdo. E lembrar que a avaliação não é punitiva, ela não deve servir para punir os alunos, mas sim para diagnosticar o andamento do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, para saber se eles estão conseguindo realmente aprender. E uma forma de fazer dessa avaliação, além das provas e dos trabalhos, que já são bem conhecidos, os próprios professores podem fazer algumas checklists do que eles esperam que seja abordado, do que os alunos entendam das aulas. E eles podem também fazer alguns diários de aula, sobre o que foi abordado, o que aconteceu em aula, que dúvidas apareceram, enfim.
são ferramentas que o próprio professor pode utilizar para ele avaliar, fazer ele mesmo avaliar como está sendo o andamento de sua aula, né, e como os alunos estão entendendo aqueles conteúdos, ok? Bom, esses são alguns dos princípios, né, pedagógicos que são interessantes da gente ter em mente ao abordar o conteúdo em sala de aula. E pensando nessas questões, a gente pode ver que tem muita coisa que pode ser tratada quando a gente fala do conteúdo de lutas. Então, eu espero que a essa altura vocês já tenham, aqueles que tinham aquele receio de que não conseguiriam abordar esse conteúdo em sala de aula, ou que jamais conseguiriam abordar esse tipo de conteúdo com as aulas na escola, ou mesmo durante as nossas aulas aqui na disciplina. Espero que já não tenham mais receio, porque espero que tenham visto que o conteúdo ele é bem rico, muita coisa pode ser abordada e feita, né? E nós vamos então tratar na próxima aula sobre algumas formas de classificar as lutas, como nós podemos chegar em algumas outras classificações, e a partir daí abordar diversos tipos de modalidade a partir dessas classificações, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje, espero a participação de todos vocês no fórum, tragam suas dúvidas, tragam suas participações, aquilo que não foi colocado hoje, coloque então agora no chat atividade após a aula e também no fórum, ok? Até mais, então encontro vocês logo no chat atividade. Boa noite.